Olá, e seja bem-vindo de volta ao Infinita Oração. Hoje embarcaremos em uma jornada espiritual extraordinária, explorando um dos aspectos mais profundos e transformadores do ministério do apóstolo Paulo, suas orações. Paulo, anteriormente conhecido como Saulo de Tarso, após seu encontro transformador com Cristo na estrada para Damasco, desenvolveu uma vida de oração tão rica e profunda que continua a inspirar cristãos através dos séculos. As epístolas paulinas nos proporcionam um vislumbre precioso de sua vida de oração, revelando não apenas suas súplicas pessoais, mas também suas intercessões pelas igrejas que estabeleceu e amou. Em Atos 9, logo após sua conversão, encontramos a primeira menção a Paulo em oração. Eis que ele está orando. Este foi apenas o começo de uma vida dedicada à comunhão íntima com Deus. Nos próximos minutos, examinaremos as orações mais significativas de Paulo, compreendendo seus elementos principais, o contexto em que foram proferidas e, mais importante, como podemos aplicá-las em nossa própria caminhada com Cristo hoje. Enquanto isso, não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal para receber nossos vídeos diários de oração e histórias bíblicas. Então, vamos começar! A vida de oração do apóstolo Paulo é marcada por uma característica fundamental: sua profunda preocupação com o bem-estar espiritual dos outros. Em suas epístolas, encontramos orações de intercessão que revelam não apenas sua maturidade espiritual, mas também seu coração pastoral e seu entendimento das verdadeiras necessidades do povo de Deus. Em Efésios, capítulo 1, Paulo apresenta uma das suas orações mais profundas e reveladoras. Após ouvir sobre a fé dos Efésios no Senhor Jesus e seu amor para com todos os santos, ele não cessa de dar graças por eles, intercedendo para que o Deus do Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, lhes conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esta oração demonstra como Paulo priorizava o crescimento espiritual acima de qualquer bênção material ou conforto físico. A intercessão paulina também se destaca em Filipenses, capítulo 1, onde o apóstolo ora para que o amor dos filipenses aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Sua preocupação era que eles fossem capazes de aprovar as coisas excelentes e fossem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça. Em Colossenses, capítulo 1, Paulo revela outro aspecto crucial de suas orações intercessórias. Desde o dia em que soube da fé dos colossenses, ele não deixou de orar para que fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Seu objetivo era que andassem de modo digno do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Uma característica notável das orações de Paulo é sua persistência. Em 1 Tessalonicenses 3, ele menciona orar noite e dia, abundantemente, para ver o rosto dos tessalonicenses e suprir o que faltava à fé deles. Esta dedicação à oração revela um ministério fundamentado na dependência de Deus e no amor sacrificial pelos irmãos. As orações intercessórias de Paulo também incluíam elementos de gratidão. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ele declara ser justo dar sempre graças a Deus pelos irmãos de Tessalônica, mencionando como sua fé crescia sobremaneira e o amor de cada um deles de uns para com os outros aumentava. Esta combinação de gratidão e intercessão criava um padrão de oração que reconhecia tanto a obra de Deus já realizada quanto a necessidade de crescimento contínuo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo revela que servia a Deus com consciência pura, como seus antepassados, e fazia constante menção de Timóteo em suas orações, noite e dia. Esta revelação demonstra como suas orações intercessórias eram parte integral de sua vida diária, não apenas um exercício ocasional. A profundidade das orações de Paulo também se manifesta em Filemão, onde ele ora para que a comunhão da fé de Filemão seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Esta oração demonstra como Paulo via a conexão intrínseca entre fé, conhecimento e prática na vida cristã. O modelo de intercessão paulino estabelece um padrão que transcende seu tempo e contexto. Suas orações focavam no desenvolvimento do caráter cristão, no crescimento espiritual e na maturidade da fé. Ele constantemente pedia por sabedoria, discernimento e amor crescente, reconhecendo que estas qualidades são essenciais para uma vida cristã autêntica e frutífera. As orações intercessórias de Paulo também revelam sua compreensão da natureza corporativa da fé cristã. Ele entendia que o crescimento espiritual individual estava intrinsecamente ligado ao bem-estar da comunidade de fé como um todo. Suas orações refletiam esta realidade, sempre considerando o impacto coletivo do crescimento espiritual. Em todas estas orações, Paulo demonstra uma profunda compreensão das verdadeiras necessidades espirituais dos crentes e uma dedicação incansável em apresentá-las diante do trono da graça.
Seu exemplo permanece como modelo inspirador e prático para todos que desejam desenvolver uma vida de intercessão eficaz e transformadora. As epístolas do apóstolo Paulo contêm alguns dos mais elevados momentos de adoração encontrados nas Escrituras. Suas orações de louvor frequentemente rompem em meio a profundas discussões teológicas, como explosões espontâneas de admiração pela grandeza e sabedoria de Deus. Em Romanos 11, após explicar os mistérios da eleição divina e o plano de Deus para Israel, Paulo não consegue conter sua admiração e exclama: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Esta glorificação revela como a contemplação das verdades divinas naturalmente conduz à adoração. A expressão do louvor paulino continua: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esta progressão de pensamento demonstra como Paulo estruturava seus louvores, reconhecendo a soberania absoluta de Deus e sua independência de toda a criação. Em 1 Timóteo, encontramos outra expressão sublime de adoração: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este louvor surge após Paulo relembrar sua própria história de transformação, de perseguidor da Igreja Apóstolo de Cristo. A experiência pessoal da graça divina o conduzia invariavelmente à adoração. A oração em Efésios 3 apresenta um aspecto particular do louvor paulino: a exaltação do poder ilimitado de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Este arremate da oração revela a confiança de Paulo na capacidade infinita de Deus em superar nossas maiores expectativas. Em Filipenses 4, Paulo conclui suas instruções sobre contentamento e provisão divina com louvor conciso mas profundo: a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este padrão de concluir discussões práticas com expressões de louvor demonstra como Paulo integrava adoração e vida cotidiana. As orações de louvor de Paulo em 2 Coríntios são particularmente notáveis. Ele inicia essa epístola com uma bênção: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Esta oração revela como Paulo encontrava motivos para louvor mesmo em meio às adversidades. Em 1 Timóteo 6, Paulo apresenta uma das mais elaboradas descrições da majestade divina em forma de louvor, o qual, em suas épocas determinadas, há de mostrar o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Esta acumulação de títulos e atributos divinos demonstra como Paulo utilizava a linguagem para expressar a inefável grandeza de Deus. O aspecto cristológico do louvor paulino é evidente em Colossenses, onde sua adoração se concentra na pessoa de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Esta passagem demonstra como a adoração de Paulo estava firmemente fundamentada em sua compreensão da pessoa e obra de Cristo. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo combina louvor e petição de uma maneira única. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Esta integração de adoração e súplica demonstra como Paulo via estas dimensões da oração como naturalmente conectadas. As orações de louvor de Paulo também frequentemente incluíam aspectos comunitários. Em Romanos 15, ele ora: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este aspecto comunitário do louvor era central na teologia paulina de adoração. O legado das orações de louvor de Paulo permanece como um testemunho poderoso de como a verdadeira adoração surge da profunda compreensão e experiência das verdades divinas, combinando reverência, gratidão e admiração pela majestade e graça de Deus. As orações de Paulo em momentos de adversidade revelam uma dimensão particularmente profunda de sua vida espiritual. Em 2 Coríntios 12, encontramos um dos relatos mais íntimos de sua experiência com o sofrimento e a oração. Afligido por um espinho na carne,
Paulo suplicou ao Senhor por 3 vezes que o removesse. A resposta divina, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, tornou-se um princípio fundamental em sua compreensão do propósito divino no sofrimento. Esta experiência transformou radicalmente sua perspectiva sobre as adversidades. Paulo passou a gloriar-se nas fraquezas, reconhecendo que quando estava fraco, então é que era forte. Esta aparente contradição revela uma profunda verdade espiritual. O sofrimento pode se tornar um canal para a manifestação do poder divino. Em Filipenses 4, escrevendo da prisão, Paulo compartilha um princípio vital sobre a oração em tempos difíceis. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. É notável que mesmo em condições de extremo desconforto e incerteza, ele mantinha uma atitude de gratidão em suas orações. As cartas aos Filipenses e a Filemon, escritas durante seu encarceramento, demonstram como Paulo transformava suas circunstâncias adversas em oportunidades para oração e ministério. Em Filipenses, ele revela como sua prisão resultou no avanço do Evangelho, evidenciando sua capacidade de ver propósito divino mesmo nas situações mais desafiadoras. Em 2 Coríntios, Paulo descreve uma experiência de extrema aflição na Ásia, onde chegou a pensar que não escaparia com vida. No entanto, esta situação o levou a uma confiança mais profunda em Deus que ressuscita os mortos. Sua resposta ao sofrimento através da oração não era de desespero, mas de renovada esperança na capacidade de Deus de livrar e preservar. A carta aos Colossenses, também escrita da prisão, contém orações que revelam a preocupação de Paulo não com sua própria situação, mas com o crescimento espiritual dos outros. Em Colossenses 4, ele pede orações não por sua libertação, mas para que Deus abra uma porta para a palavra, demonstrando sua prioridade pela missão evangélica mesmo em meio ao sofrimento pessoal. Em Romanos 8, Paulo oferece uma profunda perspectiva sobre a oração em momentos de fraqueza. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esta compreensão da assistência do Espírito Santo na oração oferecia consolo em momentos de profunda angústia. O apóstolo também demonstra em 2 Coríntios 4 como suas tribulações o levavam a uma identificação mais profunda com os sofrimentos de Cristo. Suas orações em meio à aflição não eram apenas pedidos de alívio, mas expressões de submissão ao propósito transformador de Deus através do sofrimento. Em 1 Tessalonicenses 3, Paulo revela como suas próprias tribulações eram aliviadas ao orar pelos outros e receber notícias de sua fidelidade. Esta dimensão comunitária da oração em meio ao sofrimento demonstra como o apoio mútuo através da intercessão fortalecia tanto quem orava quanto quem recebia a oração. A vida de oração de Paulo em meio às adversidades estabelece um padrão que transcende seu tempo. O sofrimento, quando enfrentado com oração e submissão à vontade de Deus, pode se tornar um instrumento de crescimento espiritual e testemunho da suficiência da graça divina. Suas experiências nos ensinam que a verdadeira vitória na oração nem sempre está na remoção das circunstâncias adversas, mas na transformação interior que elas produzem quando respondidas com fé e perseverança. O estudo aprofundado das orações do apóstolo Paulo revela princípios fundamentais que transcendem seu contexto histórico e permanecem vitais para a vida cristã contemporânea. A análise sistemática de suas orações nas epístolas proporciona um rico tesouro de ensinamentos práticos e espirituais. A primeira lição fundamental extraída das orações paulinas é a centralidade da gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5, Paulo instrui: em tudo dai graças, porque está é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta não era apenas uma instrução teórica, mas um princípio que ele mesmo praticava consistentemente. Em suas epístolas, mesmo nas escritas da prisão, Paulo invariavelmente começa com expressões de gratidão. Esta prática demonstra que a gratidão não depende das circunstâncias externas, mas é uma escolha deliberada baseada na confiança na soberania divina. O segundo princípio crucial é a prioridade do crescimento espiritual sobre o conforto material. Nas orações de Paulo por seus convertidos, raramente encontramos pedidos por prosperidade material ou conforto físico. Em vez disso, em Filipenses, ele ora para que o amor deles aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Esta ênfase no desenvolvimento espiritual reflete uma compreensão profunda das verdadeiras necessidades do crente. A perseverança na oração emerge como terceira lição vital. Em Colossenses 4, Paulo exorta: perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Esta persistência é exemplificada em sua própria vida, como visto em 1 Tessalonicenses 3, onde ele menciona orar noite e dia, abundantemente.
A perseverança na oração não é mera repetição mecânica, mas expressão de dependência contínua e confiança inabalável em Deus. O quarto princípio fundamental é o equilíbrio entre petição e adoração. As orações de Paulo nunca são meramente peticionárias. Em Romanos 11, ele rompe em adoração contemplando as verdades divinas. Este equilíbrio demonstra uma maturidade espiritual que reconhece que a oração não é apenas pedir, mas também reconhecer e exaltar a grandeza de Deus. A submissão à vontade divina constitui a quinta lição essencial. A experiência de Paulo com o espinho na carne em 2 Coríntios 12 ilustra perfeitamente este princípio. Sua aceitação da resposta divina, "A minha graça te basta", demonstra que a verdadeira maturidade na oração inclui a disposição de aceitar respostas diferentes das que esperamos. O sexto princípio fundamental é o poder da intercessão pelos irmãos na fé. As orações de Paulo eram notavelmente focadas nos outros. Em Efésios, sua intercessão pelos efésios revela uma profunda preocupação com o crescimento espiritual da igreja. Este aspecto comunitário da oração demonstra a natureza interdependente da vida cristã. A sétima lição crucial é a integração entre teologia e oração. As orações de Paulo frequentemente surgem de profundas reflexões teológicas, como visto em Efésios 3. Esta conexão demonstra que a verdadeira teologia deve levar à adoração e que a oração autêntica deve ser fundamentada em sólida compreensão doutrinária. O oitavo princípio é a consciência da dimensão espiritual da batalha. Em Efésios 6, Paulo enfatiza a necessidade de oração no contexto da armadura espiritual, demonstrando que a oração é uma arma essencial na guerra espiritual. A nona lição fundamental é a importância da especificidade na oração. As orações de Paulo eram específicas e focadas, como demonstrado em Colossenses, onde ele detalha precisamente o que está pedindo para os colossenses. O décimo princípio é a relevância do contexto comunitário da oração. Paulo frequentemente menciona orações conjuntas e pede o apoio em oração das igrejas, como em 2 Coríntios, reconhecendo o valor da unidade na oração. Por fim, as orações de Paulo ensinam sobre a importância da consistência entre vida e oração. Sua vida de oração não era compartimentalizada, mas integrada com seu ministério, seus relacionamentos e sua missão. Esta integração demonstra que a oração autêntica não é uma atividade isolada, mas parte integral de uma vida de fé comprometida. Estas lições das orações paulinas oferecem um modelo abrangente para o desenvolvimento de uma vida de oração madura e eficaz. Elas não são meras técnicas ou fórmulas, mas princípios fundamentais que, quando apropriados com fé e perseverança, podem transformar profundamente nossa experiência de comunhão com Deus. Inspirando-nos no apóstolo Paulo, vamos orar juntos. Pai Celestial, assim como Paulo, venho diante de Ti com gratidão e reverência. Peço que concedas a todos nós, Teus filhos, espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Ti. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados para conhecermos a esperança da nossa vocação, as riquezas da glória da Tua herança nos santos e a suprema grandeza do Teu poder em nós, os que cremos. Fortalece-nos com poder, mediante Teu Espírito no homem interior. Que Cristo habite, pela fé, em nossos corações, para que, arraigados e alicerçados em amor, possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecer esse amor que excede todo entendimento. A Ti, que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, a Ti seja glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ao concluirmos este estudo sobre as orações de Paulo, que você tenha sido inspirado a aprofundar sua própria vida de oração. As orações de Paulo não são apenas registros históricos, mas modelos vivos de como podemos nos relacionar com Deus de maneira profunda e transformadora. Que possamos, como Paulo, desenvolver uma vida de oração caracterizada pela gratidão constante, intercessão amorosa, adoração sincera e submissão confiante à vontade de Deus. Lembre-se, a oração não é um ritual religioso, mas o meio pelo qual desenvolvemos intimidade com nosso Pai Celestial. Permita que as orações de Paulo inspirem a buscar uma comunhão mais profunda com Deus. Como ele mesmo nos ensina, orai sem cessar. Que sua vida de oração seja uma fonte constante de força, direção e transformação. Obrigado por chegar até aqui em mais um dia de oração e reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Deixe também o seu like e nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou no vídeo de hoje. Aproveite para compartilhar agora este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir as histórias e a oração de hoje.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, e até amanhã no nosso próximo vídeo.